uma explicação básica sobre a estrutura de um back-end. Nessa explicação, eu quero dividir o back-end em 7 etapas, né? Primeiramente, o back-end vai ser o responsável por conter regra de negócio, a API. Ele vai ser o responsável por manipular o teu banco de dados, né? Receber as informações do front-end, daquilo que o usuário visualiza e interage. O back-end recebe e ele passa para o banco de dados, né? Essa aí vai ser a função do back-end. Vamos dividir em sete partes. Essas duas primeiras partes aqui eu vou deixar para o arquivo de configuração, um data source e um index. No data source você vai estar colocando as informações do teu banco de dados. Então você vai estar dizendo qual é o tipo do banco, se é PostgreSQL, se é MySQL. Você vai estar dizendo também o nome do banco de dados, o nome de usuário que foi configurado na instalação, a sua senha do banco, né? E também a porta que vai estar rodando a tua API. No teu data source você também vai colocar qual é o caminho das entidades e onde é que vai ficar as migrations. Então, você vai estar colocando essas informações para depois no seu package.json você poder fazer esse gerenciamento assim, de acessar as entidades, através dessas entidades acessadas, você criar suas migrações, suas migrations. E aí, essa criação de migration vai ser de uma forma automática. Então, na sua estrutura lá, junto com os repositórios, controllers, services e rotas, vai estar uma pastinha lá chamada migrations e dentro dela vai estar a conversão da sua criação da entidade para um script em MySQL, por exemplo, né, que é gerado automaticamente, então você não precisa se preocupar em criar um script MySQL do zero, porque você vai estar usando um framework, por exemplo, né? Eu vou estar utilizando o TypeORM. Então, eu uso o TypeORM, coloco lá de uma forma básica a forma estrutural para criar uma entidade, e aí a migration, ela faz essa conversão para MySQL, para que o banco entenda, e cria essas informações lá de forma automática. Depois disso, você vai para o teu index. O index ele vai inicializar a tua aplicação, ele vai inicializar a API. Depois de ter feito esses dois arquivos de configuração, vamos para as outras configurações, as outras estruturas, na verdade, que vai ser entidades, repositórios, serviços, controladores e rotas. As entidades vai ser a representação das tuas tabelas de banco de dados. Então, vai ser a tabela do teu banco de dados, né? Quando você cria uma entidade, uma tabela, e depois quando você rodar essa migration para setar essas informações, setar essas tabelas no teu banco de dados, você vai poder manipular elas com o teu repositório. Então, criei as entidades, né? Criei as tabelas e criei os repositórios. O próximo passo é criar o controlador. Então, a gente pode usar como exemplo a tabela de usuário. Então, criei uma entidade chamada user e criei esse repositório de user. O que é que esse repositório vai fazer? Ele vai ser responsável por tornar possível a manipulação desses dados lá no banco de dados. Então, para eu criar um usuário, vai ser através do repositório. O repositório é que vai me possibilitar essa manipulação. Para eu editar, o repositório é que vai manipular, né? Ele vai me possibilitar essa manipulação. Para excluir também. Então, o repositório é o cara que vai poder dizer assim, mexe aí nas tuas informações, mexe aí no banco de dados. O service, ele vem logo depois desse repositório. Ele vai ter as regras de negócio. Em algumas estruturas de back-end não tem o service, porque é uma estrutura mais simples, então você já vai para o controlador e você configura esse serviço dentro do próprio controlador. Mas se você quer montar um back-end bem estruturado, você pode estar usando os service para colocar as regras de negócio dentro do service, né, dentro do serviço, e assim você separa as responsabilidades. Esse service vai fazer o seguinte, ele vai ter a lógica de criar um usuário, nesse exemplo que a gente está usando, e se eu tiver alguma regra específica para esse usuário, ele vai estar incluído no serviço. Por exemplo, eu quero que use o método get, né, para trazer todos os usuários que eu tenho. E coloco no serviço o seguinte: ó, service, todas as vezes que o usuário usar esse método de get, tu vai levar para ele não só os usuários, mas também todas as contas que estão vinculadas a esse usuário. Que geralmente é só uma conta, né? Então, além dele levar o usuário, ele vai trazer automaticamente a conta que está vinculada àquele usuário. Aí você coloca essa regra de negócio no service. Depois de ter feito o service, né, com todas as regras de negócio, a, com todos os métodos do CRUD, né, o create, o update, o delete. Depois, quando tiver concluído isso, você vai para os controllers. Os controladores também vai ter todos esses métodos, né, de create, de update, de delete. Vai ter todos esses métodos. Só que os controllers, esses controladores, vão ser responsáveis por está diretamente ligado à tua rota da HTTP, né? Às tuas requisições HTTP. Então, os controladores ele vai entregar para você a resposta que foi configurada, né? Ou enviar alguma coisa para o teu repositório poder jogar no teu banco de dados. Então, usando essa mesma lógica da criação de usuário aí, eu vou criar os meus controladores. Nos controladores eu vou estar colocando as informações dos services, né? Então eu vou importar o service para o meu controlador e vou estar passando as regrinhas de resposta. E o que é que o controlador vai fazer? Ó,
o cara aqui quer acessar as rotas de usuário. Ô, Service, me diz aí o que é que eu faço. Aí o Service, ó, tá aqui. Toda vez quando ele pedir os usuários, tu vai usar esse método aqui que já vai entregar para ele os usuários e account. Aí os controlador, beleza, fechou. Depois, quando você passa do controlador, você vai para as rotas. O que é que as rotas vai ter, né? É justamente isso. As rotas que vai possibilitar que você acesse os teus repositórios e manipule isso aí. Então, as rotas, na verdade, vai fazer com que você acesse os controlador, que por sua vez vai acessar os repositórios, que vai manipular o banco de dados. Então, eu configuro que para eu acessar a rota de usuário, eu vou colocar users na minha rota. Então, eu chego lá e faço um get em users, né? Um get em usuários. Então, opa, ele fez um get em usuário. O que é que o service diz que eu tenho que fazer? O controlador é o que está falando. Ah, o service diz que eu tenho que levar todos os usuários e também as contas junto. Então, se ele pedir para fazer isso, ele já tem isso pronto. Então, eu vou usar o que ele configurou. Então, o controlador ele vai estar diretamente conectado ao serviço para poder gerenciar essa regra de negócio. Então, ele vai estar entregando a resposta que vai ser usuários de todas as contas. Se eu for criar um usuário com as contas junto, eu também vou configurar isso nos services. Então, quando eu acessar a rota create, por exemplo, então o controlador vai entender que toda vez que eu acessar aquela rota create, ele vai estar usando aquele método create, né? Ele vai estar acessando os serviços e vai estar passando as informações de user e account junto, mandando para o repositório que por sua vez vai estar colocando essas informações ou editando essas informações no banco de dados. E é basicamente isso, uma explicaçãozinha bem básica. Você aprende mais quando você coloca a mão na massa, né? Começa a praticar de fato. Então você vai estar entendendo como é que eu faço essas regras, como é que eu acesso esse repositório, como é que eu uso o método create, como é que é a resposta que o controller passa, né? Então, quando você coloca a mão na massa, diz assim, eu vou criar uma API agora aqui, usando essa estrutura, aí você começa a entender melhor como é que funciona.